Quality Cast by Marcelo Kim. Olá, amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 12ª edição aqui no Arnold South America, aqui no Expo Center Norte. Você que não me acompanha, acompanhe lá Marcelo Kim _ e o mais importante é que você deixe o like, senão a nossa convidada não dirá uma palavra e você vai perder tudo isso. Sim, nosso curso de varejo será no segundo semestre. Em breve eu comunico a todos vocês sobre o nosso evento. Hoje aqui nada mais, nada menos que Natália Coelho. Todo mundo gosta dessa mulher, todo mundo fala sobre ela. A gente acompanha, a gente gosta, a gente tem um carinho enorme por ela. Ela está aqui de passagem no Brasil, veio visitar, veio cumprir algumas agendas. Natália, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por aceitar aqui. Primeiramente, obrigada, é uma honra enorme estar aqui hoje. Eu estou feliz, assim, de coração. Quando eu recebi o convite, eu falei, não tem como, eu mudo a agenda, eu faço o que for necessário, porque eu sei que essa conversa vai render muito e eu te admiro muito. Então, obrigada por me ter aqui hoje. Obrigado eu. Vamos falar de tudo ou não? Com certeza, vamos. Olha só, eu começo dizendo para você o seguinte, jogar esse assunto na mesa. Quando a gente pensa em atividade física, eu sempre falo que tem uma linha de corte muito grande depois do Covid-19, né? Nós temos o esporte no Brasil, o fisiculturismo cresceu muito, a Natália dispensa apresentação no esporte que ela pratica, ela é um nome mundial, vive no palco do Olímpia, ela tem uma parte cerebral, uma inteligência emocional muito forte, ela é conhecida por isso. Mas agora, discutindo um pouquinho mais da Natália Coelho, quando a gente pensa em saúde, longevidade, qualidade de vida, ou ainda mais, será que é possível ter saúde estética ao mesmo tempo? E tudo isso vem permeando cada vez mais aqui no Brasil, imagino que no mundo também. Nós temos no mundo quase 4 bilhões de pessoas obesas, metade da população mundial, mesmo com os análises de LP1 e GIP, as pessoas ainda estão nessa. Depois, nos congressos que a gente participa, muitíssimo se fala sobre inteligência emocional. Bom, deixando tudo isso de lado e partindo para você que é uma Fórmula 1 de tudo isso, né? Quem não sabe, pessoal, sobre Natália Coelho, ela é uma profissional da área da saúde. Então, vamos entender um pouquinho a cabeça dela, como ela pensa sobre isso. Bom, dito isso tudo, qual fotografia aérea você tira o chapéu de fisiculturista, tá? Que fotografia aérea você tira da saúde das pessoas e do aspiracional em performance ou estética? Confundi bastante, mas é para você... Primeiramente, você citou uma coisa que eu acho muito importante, porque realmente a obesidade vem crescendo assim, absurdamente, não só aqui, mas no mundo inteiro. E você comentou sobre o GLP, né, que a gente chama, esses medicamentos, esses peptídeos, que hoje a gente tem tanto acesso, né, e os médicos agora estão fazendo um conhecimento um pouco maior sobre. Sim, é novo ainda, vai. Porém, né? O que eu acho ele é ótimo para alguns casos, mas eu fico pensando muito, refletindo assim, interiormente mesmo, do tipo, será mesmo que uma cápsula, uma pílula, uma injeção vai criar essa força mental que você precisa? Porque muitas das vezes, quando a gente passa por um processo emagrecedor, a gente está criando uma disciplina, criando um hábito, criando um estilo de vida. Quando você só joga um remédio que vai meio que cortar esse processo, se você chegar lá no topo da montanha sem ter escalado, você vai ser forte o suficiente? Então, às vezes, eu acho que tem uns casos que, sim, a gente tem que usar eles, mas tem outros que eu fico, gente, é tão importante a gente passar por algumas dificuldades. A jornada. Não pode pular a jornada. Exatamente. Tá, é verdade. Então, se eu falo disso, eu fiquei pensando, eu falei, realmente, quando você entende o que essa jornada faz com o seu mental, como que você aprende, como você se fortalece e sabe como encarar outros problemas que vão vir na vida, eu acho que muitas das pessoas que estão tomando isso poderiam considerar algumas outras alternativas ou tentar fazer ao mesmo tempo, porque não é só tomar alguma coisa, a gente sabe disso, né? Claro que não. Então isso é uma coisa que tem toda a construção. Não é? Eu vejo a saúde das pessoas, especialmente a saúde emocional. Eu entrevisto muito psicólogo, muitos profissionais da área da saúde em geral. E todos me falam a mesma coisa. Aqui os consultórios estão cheios, né? Eu tenho um aspiracional de ter um certo corpo. Eu quero performar no meu business, né? Eu sou, no mundo corporativo, sei lá, eu sou um businessman e preciso estar bem. Mas eu noto que é o que você falou, não está acontecendo. A lição de casa ninguém quer fazer. Exato.
né? Eu quero sim o corpo melhor, etc. Mas não caminho nessa jornada. Dentro do fisiculturismo, qual a sua opinião? Você acha, de maneira geral, que existe o entendimento da saúde? Como é que está isso? O passado, hoje, como você acha que vai ser para frente? Porque eu venho lá de trás, né, de uma época e tal, melhorou muitíssimo e tal. E como você tem essa noção da saúde, como é que você vê hoje? Claro que depende, né, de cada país, mas como é que você vê hoje a saúde? As pessoas entenderam? Eu acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer, né? Para entender um pouquinho mais que não é só estética. Muita gente fazendo de tudo só para ficar com o físico bonito, para ficar com o exterior de uma certa forma, se apresentar de uma certa forma, sem olhar para o interior. Então, assim, eu acho que antigamente tinha... Lógico que a tecnologia traz, né, muitos benefícios, mas também trazem algumas coisas que eu não sei se seria o ideal para o futuro, digamos assim. Então, o que eu digo por exemplo, quando eu comecei nesse fisiculturismo, entrar nessa indústria, entrar também, né, na área da saúde, eu estudava muito os atletas, a mentalidade dos atletas do old school. Aqueles que realmente, assim, eles queriam passar pelo processo de dor, de sofrimento, de sacrifício. E se eles não tivessem, assim, morrendo, se matando, eles não valeria a pena para eles, sabe? A forja, ser forjado mesmo no aço lá, eu sei, é verdade. Não é? Então, eu acho que, assim, as gerações anteriores, do meu pai, do meu avô, do meu... criava homens tão fortes, pessoas tão fortes. Para a vida, inclusive, né? Para a vida, exato. Não digo nem no exterior forte de músculo. É bom ter músculo? A gente gosta, é saudável. Sim. Além da parte de que o músculo, né, traz tantos benefícios pra gente. Sim, mais que provado, né? Exato. Mas eu digo também a força mental, a força de você ser um homem e de você entender alguns dos conceitos, dos valores, sabe, que estão sendo perdidos nessa nova geração. E eu acho que tudo isso está interconectado. Quando você está no palco, é só uma realização de toda a jornada anterior a isso, né? Da dieta, do cardio, enfim, de tudo que você tem que fazer para chegar até lá. Você acha que essa Natália de hoje, pensa bem, hein? Essa Natália de hoje, que está aqui na minha frente, o que ela difere da Natália de 5 anos atrás, mentalmente? Nossa, você me faz voltar num tempo. É muito legal, né, a gente poder parar e refletir. Eu faço muito disso, como a gente estava conversando anteriormente. Uma terapia consigo mesmo, sabe? Você parar e pensar e refletir e olhar de uma perspectiva como se você estivesse fora do seu corpo, se analisando. Então, como se a gente estivesse nessa conversa agora, mas o que a gente estivesse aqui fora, olhando isso. Como, sabe assim, refletir mesmo, sabe? Meditar, digamos assim. Essa mulher não é fácil, não. Então, olhando para trás, eu, 5 anos atrás, 10 anos atrás até, eu sempre tive assim, uma disciplina muito grande. Eu sempre fui muito focada em tudo que eu fiz. Eu lembro que com 15 anos, eu indo para a faculdade, eu indo para tudo aqui, eu já trabalhava numa academia, às 4 horas da manhã, eu acordava, fazia meu cardio, abria a academia às 5 da manhã, ficava de 5 a meio-dia, pegava o carro por 2 horas dirigindo até chegar na universidade, lá na Flórida. Ficava o dia todo fazendo aula, e aí depois voltava, ia treinar, ia fazer dever de casa, cozinhar, preparar. Então, assim, eu vi uma menina com um sonho muito grande, um propósito muito grande. E, assim, as pessoas não entendem. Então, você passa por muitas fases que vão te fazendo, que vão te preparando. E, às vezes, você ganha, às vezes você não ganha uma competição, ou até mesmo um objetivo na vida, que você está trabalhando tão duro e você não ganha, e você fala, por que eu não ganhei? Sabe, eu fiz tudo que eu podia ter feito, tudo que estava ao meu alcance. Mas eu sempre digo, quando alguma coisa não funciona da nossa forma, eu acredito muito num poder maior. Eu digo que Deus está ou te preparando para alguma coisa maior, ou está te protegendo de alguma coisa, certo? Também acho. Então, assim, eu olho aquela menina, eu vejo com orgulho, eu vejo muita gente, já ouviu você fazendo essa pergunta para outras pessoas, falei, gente, olha que incrível, como que ele consegue entrar dentro da cabeça da pessoa. E eu fiquei pensando que no meu caso, é uma situação de orgulho mesmo. Porque muita gente fala, eu faria muita coisa diferente, eu faria mais, faria menos. Não, para mim realmente é uma sensação de assim, boa, Nath, você conseguiu, você persistiu, mesmo as pessoas não entendendo, porque realmente eu era muito nova, estava num país diferente, uma língua diferente, não conhecia ninguém. Só quem viaja, só quem sai do país
sabe o que a Natália está falando. Parece piegas, né? Vocês não têm ideia do que é sair do país, viver em outro país. Como é que eu posso falar isso? Sobre preconceito, sobre ser latino. Olha, tem aí um assunto que vai embora. E essa mulher superou mais. Não é fácil, vamos combinar. Não é fácil. E ainda te digo mais, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava uma palavra de inglês. Bom, mais essa. Então, assim, às vezes eu vejo... Eu gosto muito de falar disso. Por exemplo, eu viro para você hoje e falo, você vai se mudar para outro estado por causa de trabalho. Você já sente, porque de uma forma ou de outra não é onde você cresceu, sua família, seus amigos, o lugar que você está acostumado. Agora imagina outro país. Não é nem só outro país, é outra cultura, é outra língua. Você consegue imaginar, você não conseguir nem se comunicar. Você querer falar nem um oi, nem um hi. Você não poderia ser a Natália. Você não poderia ser quem você é. Então, assim, foi uma coisa muito difícil você chegar num high school, que eu cheguei lá como uma adolescente, né? E meus amigos, minha família... Você foi, Natália? Eu fui com 15 anos. 15? Isso. E aí meu pai ficou no Brasil, meus avós, minha família toda. Eu fui com a minha mãe e com meu irmão. Hoje meu irmão voltou ao Brasil, porque ele é apaixonado pelo Brasil. Voltou. Mas, então, assim, realmente foi muito difícil, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali por trás. Então, a todo momento, eu sempre falei, hoje eu não entendo, mas um dia eu vou entender, isso tudo vai se conectar, eu tenho certeza. Se não se conectou ainda, porque ainda tem muita coisa boa para acontecer. Lógico que, obviamente, tiveram dias que eu virava e sentava no meu quarto e falava, gente, como? Por quê? Sabe? Você sair de um lugar em que estava tudo certo e vai para um lugar totalmente incerto, que você não sabe a língua, que você não sabe se comunicar. Eu sempre fui uma estudante, né, uma aluna, nota A, sempre assim, me destaquei, fui aluna de destaque todos os meses aqui, estava sempre no topo, e chegar lá e eu não conseguia nem entender o que a professora estava falando. E naquela época a gente ainda não tinha assim, o Google Translator, para você usar um tradutor. Então eu andava com um dicionário, eu chegava em casa, eu ouvia as palavras, eu tentava anotar e procurar, e eu tentava me comunicar. Então, assim, chegou ao ponto em que eu estava estudando triplicado que um aluno normal lá, né? Para chegar, e acabei me tornando, né, aluna de destaque lá, e me graduei com GPA, que a gente chama lá 4.0, que é como se fosse só nota A, todos os meus semestres. Então foi uma coisa assim muito bonita para mim quando eu pisei naquele palco para pegar um diploma e virar e falar assim, nossa, realmente, aquela menininha que não sabia nem falar uma frase, entender. Para vocês terem uma comparação, quando você chega e senta numa aula de química orgânica, já é difícil, né? As moléculas, exagerar, né? As moléculas, você tentar entender. Agora, imagina aquilo tudo em inglês e você tem uma pergunta, mas você não sabe nem como fazer a pergunta na língua do professor. E eles não têm paciência e virarem e falarem assim, por que você está nessa aula? Porque existem aulas comuns nos Estados Unidos e aulas honor, que são as aulas para os alunos um pouco mais avançados. E eu me registrei em todas as avançadas, mas eu não falava nem o inglês. Então, assim, os professores são um pouquinho mais restritos, mais rígidos, sabe? Então, eles não tinham muita paciência. Assim, se você está aqui é porque você tem a capacidade mental de estar aqui. Então, eu já tomei, assim, muitas pauladas, digamos, sabe? Do tipo, por que você está aqui se nem inglês você fala? Aí eu falei, porque eu sou inteligente, eu vou falar inglês, eu vou aprender. Eu queria responder isso, mas eu não conseguia responder, eu não sabia falar. Então, eu me sentia presa, sabe? Foi muito difícil. Então, assim, são obstáculos na vida que só quem vai lá para fora sabe. São coisas pequenas do dia a dia que a gente faz aqui como se fosse normal. E aí, quando você toma um choque de cultura, assim, muda toda a sua cabeça. Você sabe o que você está falando? Eu estou aqui tentando ir atrás de você e penso no seguinte. O fisiculturismo, o bodybuilder, aquela construção de músculo, simetria, condição, é só uma fórmula dentro do corpo de tudo isso que você falou da vida, né? Não é? Mas está no corpo, assim. Está no corpo. Traduzindo para o corpo. E eu acho tão bonito isso, é exatamente isso. Porque, assim, fisiculturismo, para mim, sabe, vai muito além de, como você mesmo falou, da estética e do exterior. É uma coisa que você pisa lá naquele palco, que você mostra toda a sua resiliência, toda a sua garra, tudo que você passou para chegar ali em cima. E só quem tá ali em cima sabe o que leva, quantas noites com fome você vai deitar. Porque para mim não existe isso de cheat meal, ou de você sair do plano, coisa assim. Se você me dá um plano, eu vou fazer isso. Eu posso chorar de fome, eu posso me matar no cardio, eu posso desmaiar, mas se tiver que ser feito, eu vou fazer. Não, eu entendo perfeitamente. Sabe? Me fala uma coisa. Quando você está no palco, isso eu queria entender a sua cabeça. Quando você está no palco e as meninas ao seu lado, ou no backstage, como mentalmente você vai para esse dia? Você se preocupa, vê
Ou não? Você está tão focada e esquece? Te abala alguma coisa? Algum comentário? Essas coisas todas que tem em qualquer segmento, né? Que Natália você leva para esse dia? Olha, eu levo uma Natália tão preparada. E eu digo sempre assim, eu levo uma Natália em paz. Porque quando você entra lá estressado, nervosa, ou o que for, isso não vai te ajudar. Além do que isso, tem bodybuilder, nossa, não atrapalha muito tem um isso. impacto muito grande com o cortisol, com o Nossa. seu eixo hormonal. Sim. Então, assim, eu já chego lá num estado meditativo, Meditativo. sabe? Em que eu olho para as pessoas, até porque eu falo, as competidoras que estão lá comigo, todos nós estamos lá pelo mesmo objetivo. Então, não tem o porquê de eu querer levantar o nariz e tratar alguém diferente, ou não ajudar uma ou outra. Eu sempre tento ajudar todo mundo. Já tirei do meu brinco para dar para outra, porque ia entrar e o brinco dela quebrou. Biquíni que quebrou, que eu ajudei no backstage. Não, assim, para querer mostrar, assim, falando isso de uma forma humilde, sabe? Não, entendi. Do tipo, Entendi. a gente tem que entender que no palco, tudo bem, no palco é guerra, sabe? É uma contra a outra. Sim, você se preparou para aquilo. Mas Sim. Não é? Mas ali atrás, eu fico feliz porque eu olho pro esporte, pro fisiculturismo, e eu acredito de uma maneira muito diferente dos outros. Porque eu olho para ali e eu vejo as meninas aquecendo, as meninas se preparando, eu falo, cara, que orgulho, olha onde nosso esporte está chegando. Como você está lidando e lida? Você é uma mulher muito bonita, tanto de plasticamente, corpo, muito inteligente, cerebral. Como você, em algum momento, Natália, seja franca, hein? Em algum momento, como ficou a sua soberba em relação a isso? Você deu uma delirada em algum momento da carreira, assim? Ou não? Você fala, Kim, isso não me tira de giro, não. Em algum momento você ficou tão orgulhosa de si mesma? Você teve esse momento, assim, que você teve que puxar a tua própria orelha? Kim, eu fico maravilhada com essas perguntas, porque isso é muito, muito, muito bom comentar sobre isso, porque realmente, com muito orgulho, eu consigo falar que não, mas eu acho que isso se deve ao fato de eu estudar muito os outros que vieram antes de mim. Então, por exemplo, eu via muitas meninas quando eu ainda era uma amadora, quando eu ainda estava estudando esporte, porque é importante você estudar o que você faz, para você ter maestria naquilo, certo? Sim, você já sabe os buracos que podem vir, inclusive. Isso, você não precisa passar pela coisa para aprender, certo? Claro. Então, se eu falo para você que queima, botar a mão no fogão, você vai botar a mão no fogão? Não vai, né? Não há necessidade. Exato, porque você já sabe. Então, assim, eu estudei muito, de verdade, de sentar horas e horas numa sexta-feira à noite e ficar assistindo podcasts, assistindo palestras, assistindo coisas, uma atrás da outra, fazendo anotações. Você é nesse nível. Eu sou nesse nível do estudar mesmo. De estudar frases que pegam, que tocam meu coração e que eu gravo aquela frase, eu boto quem falou aquela frase, o dia que ela falou, boto tudo direitinho, que se algum dia eu quiser voltar e assistir aquele podcast. São coisas muito, assim, metódicas, mas isso me ajudou a ver como que algumas pessoas, algumas meninas, algumas atletas, algumas mulheres, deixam com que a fama, às vezes, ou então esse assédio, ou que seja, sabe, chegue na cabeça delas e mude elas. E isso, pra mim, desde o primeiro dia, eu falei, cara, eu não quero que isso aconteça Essa comigo armadilha nunca, não voa. nunca, porque a gente tem que ter uma essência, tem que carregar essa essência e tem que ter uma humildade, sabe? Existem muitas coisas que as pessoas podem tirar da gente. Tudo isso, dinheiro, fama, tudo isso, isso passa, sabe? Mas quem você é, se você perder isso, você se perde. Aí chega um momento da vida que você entra numa crise de ansiedade, de depressão. E entra rápido. Não é? Hoje em dia, então, isso é muito comum de acontecer. Muitíssimo. Então, eu acho que assim, você conseguindo manter o seu pé no chão e tendo uma base forte, quando o vento vem, não vai te derrubar, sabe? Então, eu penso muito assim. Na preparação, o que é mais difícil hoje para a Natália? É vamos chamar de book, ou é o que é? É a finalização? Como é que está a sua cabeça depois de tanta experiência e até onde você pode falar, né? Para essa próxima temporada, o que você vai trazer para a gente? Até onde você pode falar, claro. O que você vai trazer para a gente no palco? Que Natália será que a gente vai ver? Olha, essa temporada eu acho que vai ser, assim, uma das mais especiais, porque quando você tem um título, porque no ano passado, para quem não sabe, eu ganhei o título do Olímpia, graças a Deus, é diferente quando você está vindo para defender um título. Todos os olhos, toda a pressão, tá tudo em cima de você. Total, o seu retrovisor, você, né, tá lá. Exato. Então, assim, na primeira vez que isso aconteceu, no meu primeiro título, fiquei muito feliz, mas no ano seguinte foi uma coisa nova. Tudo que é novo, a gente não sabe ainda como lidar. Como você vai acomodar aquilo.
Exato. Então, assim, foi realmente um choque, assim, eita, peraí, tá todo mundo em cima, como é que isso funciona? E aí, mas dessa vez, como eu já passei por esse processo, eu já entendo quais são as fases que vão vir. Então, eu já preparo a minha cabeça para qualquer coisa que possa vir. Lógico que sempre tem uma coisa ou outra que a gente não está esperando, mas quando você tá forte, sabe, tá firme no seu propósito, isso daí é só ventania só. Então, eu tô muito animada, eu tô de verdade, assim, só de pensar em pisar naquele palco e ouvir o Bob chamar o meu nome, e sabe, plateia toda lá, e o amor e a torcida que o brasileiro tem, né? É impressionante. surreal. É surreal. É surreal. Ninguém acredita no mundo inteiro. Eles Não ficam é a nossa chocados. opinião, é geral. E lá fora também, você tem que ver como repercute. Eles ficam, né? gente, o que tem no brasileiro que vocês gritam, vocês torcem com o coração. Louco, né? Falei, não, realmente Galera a desce gente o- não é. Não tem Agora, nada o com que isso. você me diz sobre quando você desce do palco, você ou o teu pessoal escutar a opinião dos árbitros para aquilo que você deve trazer para o próximo ano, aquilo que você deve corrigir. E outra coisa, sobre as mudanças subjetivas da categoria em relação ao que é ideal. Isso a gente vem falando há anos, todo mundo fala sobre isso, mas qual é a sua... Porque assim, se for dar atenção para tudo, isso enlouquece, não treina, não vai levar o que você quer levar, você vai ficar escutando, é horrível, deve ser horrível. Como você trata tudo isso? Porque ainda mais você que é top da... seu sarrafo está lá em cima. Como você... Porque tem que administrar isso, é uma gestão Tem que, mental. com certeza. Você fica muito nervosa, a tua equipe também, né? Como é que vocês estão fazendo? Então, eu acho que assim, a gente tem que sempre entender. Eu sempre pego feedback com os juízes, com os árbitros, eu acho muito importante, porque eles sabem o que eles estão procurando. Sim. Mesmo quando você ganha, não é porque você ganhou que você não vai ouvir, porque sempre tem alguma coisa para melhorar, certo? Muita gente fala, você já ganhou, você vai pegar para quê? Eu falei, exatamente, para continuar lá em cima. A gente tem que saber o que De pode repente, melhorar, Natália, o que não. nota 11. Porém, sei lá, cuidado... Exato. Sei lá. São coisas que a gente pode olhar e prevenir de sair dessa posição. Sim. Então, eu acho que assim, feedback construtivo é sempre bem-vindo, acho importante, mas a gente tem que sempre entender o seu próprio corpo, a sua genética, a sua estrutura. Porque não adianta você querer... Eu vou usar um exemplo que talvez só fisiculturista vai entender, mas o Jay Cutler tentar ficar como o Ronnie Coleman. Quando ele tentou fazer isso, ele perdeu. Porque você tem que verdade. entender quais são os seus pontos fortes e verdade. trabalhar nisso. Sabe? Porque senão você dá espaço para outras pessoas entrarem ali. Então, assim, qual é o seu ponto forte? Foca nisso. No fisiculturismo tem toda uma simetria, uma proporção e tudo mais. Então, não adianta você também só treinar a perna e ficar com uma perna desproporcional. Sim. Mas o meu ponto é você entender a sua genética, como o seu corpo responde e trabalhar em volta disso para aperfeiçoar qualquer coisinha que tenha, porque vai ser julgado. Quanto mais nesse nível, né? Pro do Olímpia, são vários juízes. Porque eu vou procurar o que você tem de defeito. Exatamente. Eu vou procurar os seus defeitos o tempo inteiro. Eu já sei da Natália, que ela é nota 11 e tal, mas eu vou procurar o defeito da Natália o tempo todo. Isso foi uma coisa que, no Olímpia do ano passado, eu fui pegar o feedback com os juízes e a Sandy me falou isso, que ela foi head judge, né? A juíza central, e ela falou, olha, só quero que você mantenha em mente que no momento que você pisa no palco, eu não tô olhando pra ver, olha como a Natália tá bonita, olha o brinco Nossa, dela. ela veio não mais sei o quê. bonita. Assim, o que não está bom? E ela te analisa da cabeça Passando aos pés. scanner. Exatamente. Deixa eu ver essa linha de cintura, deixa eu ver esse femoral, deixa eu ver se ela tem retenção, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, você manter isso em mente é muito importante, porque você já sabe que qualquer coisinha que não esteja perfeita vai ser marcado para baixo, né? Que a gente chama markdown. Então, o que eu tento manter em mente? Eu tenho que trazer o meu melhor, porque o que está nas minhas mãos é tudo isso que você comentou, da dieta, do cardio, de tudo isso está no seu controle. Então, não é porque você está com fome que você vai comer. Isso está no seu controle. Tem muitas coisas que vão acontecer, que sempre acontecem, porque a vida é assim, que não está no seu controle. Isso daí, sim, você pode deixar para o caminho tomar, sabe, tomar o caminho que tem que ser. Mas o que você puder controlar, você tem que controlar. Você falou bem, o que está ao seu alcance de controle, O meu alcance, sim. isso. O que flui no dia, o ineditismo de cada prova é outra história. Isso. Você não tem, o braço não estica até lá, né? Você não consegue. Exatamente. O que você não tolera no dia da competição? Eu não tolero falta de respeito. Eu acho que
todo mundo que tá naquele palco e que tá naquele backstage, naquele bastidor, desde a pessoa que tá te ajudando, limpando o chão, o banheiro, da pessoa que tá te chamando pro palco, pro juiz, pro dono, pro CEO, não interessa quem é, De ponta a ponta. de ponta a ponta você tem que respeitar, você tem que entender até mesmo seus competidores, as pessoas que estão competindo com você, né, seus rivais, a gente tem que respeitar, porque todo mundo para chegar naquele nível, para chegar ali, já é um campeão e merece ser respeitado. E hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas não conseguem lidar de uma forma muito profissional. Isso é uma coisa que eu acho que é inadmissível, que se você tá ali, você é um profissional, você tem que agir como? Pergunta difícil, tá preparada? Tô preparada. Não é difícil, eu tô enchendo o saco. Ah. Ah, quando eu penso em Natália Coelho, fecho os olhos, é sinônimo de quê? Natália Coelho. O que você gostaria que as pessoas entendessem? Vou te ajudar. Nossa, ela é demais. Nossa, adoro a Natália. Ganhou isso. Tudo bem, é um fato, que nem a gente brincou aqui. Mas Natália Coelho é sinônimo de quê? Tempo para Natália. É sinônimo de coração, de gentileza, de bondade, porque eu acho que a gente precisa muito disso. Quanto mais hoje em dia os valores sendo perdidos, como a gente comentou anteriormente, Estão, né? estão. E a gente entender, sabe, que tá todo mundo aqui na luta também. Talvez um pouco diferente, eu passando por algumas situações, você por outras, mas todo mundo aqui é igual, sabe? Um dia nada do que a gente está preocupado hoje vai ser importante. Um dia tudo isso, todos os obstáculos, todas as dificuldades, todas as situações, porque eu não falo que a gente tem problema, porque o nosso cérebro acredita, se você fala eu tenho um problema, ele acredita. Eu tô com você. Você Não mandou essa mensagem, nossa, eu sou super adepto. No momento que você fala isso, a palavra tem muito poder. E o seu cérebro não Conecta sabe a diferença. a onda e já realiza. Né? Exatamente, Já manda entra naquela frequência. É. Então, se você fala, o seu cérebro acredita, ele não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, quando você está falando, ele está acreditando no que está acontecendo. Você sabe que você é bem diferente, né, Natália? Eu acho que você falou a verdade, né? A frequência é muito importante. Aliás, a melhor frequência é 432 Hz, né? Então... Exato. E você, tá certo? Você vibra, né? Você, digo, nossa, a gente tem que vibrar assim. Sim. Porque senão, né? O corpo é feito por eletricidade, assim que verdade. os neurônios se comunicam, certo? É. Então, sem essa energia, sem essa frequência, nada funciona. Então, é importante a gente... Natália, como é que você está hoje em relação, para quem te acompanha, gostaria de saber, começa agora a semana que vem, né, para você, sei lá, uma curiosidade aí para a galera. Hoje, quantas refeições você está fazendo no dia, mais ou menos? Nesse momento? Nesse momento, eu estou fazendo 7 refeições. 7 refeições? Isso. Desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu tenho feito 6, porque por causa da correria, né? Sim, e imagina. a gente não para, Sai mas um pouco do... amanhã eu já volto para os Estados Unidos e a gente volta para as 7. Ingesta líquida, o que você faz? 0,3, 0,4 por quilo de peso corporal? Ou você... Claro que depende da fase que a Natália está, né? Depende de um monte de coisa. Mas a ingesta de líquido, você toma uma atenção maior com isso? Eu bebo muita água, muito mais até do que o recomendado, entre aspas, até porque o recomendado é, né, baseado numa pessoa normal. E eu não, mas eu bebo entre 8 e 10 litros de água por dia. Pessoal, 8 a 10 bastante. litros de água por dia. Primeiro, que não é fácil. Segundo, isso é treinável. É como o paladar é treinável também. É um atleta de ponta, então é outra história. Mas só para a gente ter essas curiosidades. Ingesta proteica, hoje, 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal, em média, sim, Isso, pode ser? Isso, por média de 2 gramas. Por aí. Isso. Os treinos lá nos Estados Unidos, você está fazendo 2 períodos, 3, como é que você está fazendo? Eu tenho feito 3 dias, eu descanso 1, faço 2 dias, descanso 1. 3 por 1, é isso que você falou? 3 por 1, 2 por 1. 2 por 1. E aí eu vou mudando de acordo com... Porque assim, tem vezes que a gente tem que focar mais em um grupo muscular. Sim, claro. Que exige um pouco mais, aí eu jogo num dia de descanso, aí a gente tem que modificar. Claro. Mas nas últimas, digamos, 13, 14 semanas eu tenho feito 3 por 1, 2 por 1. Lesões nos últimos tempos. Graças a Deus, na proteção divina e com todo o meu acompanhamento aí, né? Eu não tenho nenhuma lesão, não tive nenhuma lesão ainda, espero não ter. Tomo muita
muito cuidado com isso, sabe? Me alongo muito, faço todo o trabalho de mobilidade, porque não é só chegar na academia e sair fazendo, sabe? Pegando peso. Você tem que preparar o músculo, tem que preparar essa fisiologia também, só para não chegar e pronto. Tem um processo até lá. Sim. Aliás, o processo começa o dia anterior. Vem dar um oi aqui, professor. Imagina que a gente vai deixar esse cara de fora. Olha quem está aqui com a gente, ó. Já estaremos juntos aí. Ah, que bacana aqui o encontro. E a gente fica feliz por isso. No ano daqui, todo mundo se encontra, todo mundo se fala. Olá, tudo bem? Nossa, eu sou fã delas. Muito feliz que você está aqui. Super campeã. Feliz, honrada de estar aqui na convite. É difícil ter você aqui conosco, né? Passando toda a tua experiência, toda a tua história. Então a gente está muito feliz. Que bacana que vocês vieram dar um oi, né, com a Natália. Desejar todo o sucesso do mundo. Ai, meu amor, muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Você sabe, foi esse convite que me trouxe, né? Você sabe. Fico muito feliz. A gente vai estar ali fora. Obrigado por terem vindo. Então, Natália, essa história, né, claro, da bebida, da ingesta proteica, claro que a Natália faz isso de acordo com o protocolo, do que ela decidiu, da época, se é pré-conta, se é off-season, etc. E tal. A ingesta, o volume de alimento, você tem dificuldade no processo digestório? Você fala, não, Kim, até que eu uso enzimas e tal, mas a Natália, ela tem, na preparação, algum problema de ingesta de volume? Você sabe que isso é muito importante tocar nesse assunto, então estou muito feliz que você tocou nisso, porque a minha especialização é em saúde intestinal, em gut health, que a gente chama lá nos Estados Unidos. Nossa, isso é tão complexo. Então, exatamente. Então, entender da microbiota e toda essa questão enzimática é muito importante. Eu não comecei comendo 7 refeições. Comecei com 4, eu fui para 5, eu fui para 6, e todas as minhas refeições têm algum tipo de auxílio de alguma enzima. Seja vindo do mamão, do abacaxi ou de um suplemento, né? Ou papaino, pepsino, bromelina, sei lá, cada um. Exatamente. Porque aí ajuda de uma forma ou de outra, com os antioxidantes, com os polifenóis e tudo mais, a quebrar e digerir esse alimento. Porque, como eu digo, não adianta da noite para o dia você querer vir de 2 refeições para 7 sem ter o exército dentro de você para quebrar e assimilar esses nutrientes. Porque senão tudo que você comer ou vai ficar sentado no seu estômago ou vai embora e você não absorveu nada. Então, você ter esse exército pronto para quebrar o macronutriente, para poder jogar na corrente sanguínea, para poder absorver e ir para o tecido que tem que ir. Natália mandou bem, esse exército pronto para fazer o processo digestório, para que haja absorção, para que o nutriente possa fazer o seu papel. É exatamente isso. Não é? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais de como funciona a nossa fisiologia, como funciona, a gente olha para uma vez entendido, né, Natália? Não é? Então, assim, quando você está comendo, tanta gente comendo na pressa e correndo, assim, você entende que você tem que estar num estado parasintético. Então, sabe, para você digerir aquele alimento, se você está na primeiro eu tenho que estar lá, né? Não lá. Exatamente. Vamos focar, vamos... Lá nos Estados Unidos a gente chama de mindfulness eating. Mindfulness. Então você está ali presente naquele momento de comer, você está pensando na mastigação, você está produzindo as enzimas. Então, assim, é tudo tão complexo, mas é tão interessante quando você entende. Não tem como você comer um pedaço de comida sem pensar em tudo que está acontecendo ali dentro. Você falando isso, você é a pessoa ideal, né? Não vou entrar nesse assunto hoje, mas os análogos de LP1 e GIP é exatamente a área dessa mulher. Né? É incrível, né? Exatamente. Não é isso? É exatamente. Porque é o processo. E se você parar para ver que muitas pessoas que têm assim, efeitos colaterais são em relação ao processo digestório. Porque você está literalmente cortando algumas conexões, né, que você tem do seu estômago, produzindo HCl, se comunicando com a grelina, sabe, todos os hormônios de fome. E aí, às vezes, essa motilidade intestinal não acontece da forma que deveria acontecer, porque algumas a motilidade não acontece da forma que deveria ser. Ou seja, a gente tem um movimento... Ela é retardada, né? Exato. Então, você deixa o alimento mais tempo sentado ali no seu estômago, você tem a sensação de estar cheio por mais tempo. Ele putrefa? Chega a putrefar? Ou o esvaziamento é mais lento? Existem alguns casos em que sim, porque você começa como se fosse destreinar a função normal do seu corpo. O nosso corpo é muito inteligente.
quando um órgão não está funcionando como deveria, o próximo começa a ser impactado, certo? Sim, sim. Então, quando a comida está sentando muito tempo no estômago, o intestino delgado que está embaixo esperando para receber a comida, não recebe a comida. Então, ele começa a entender que ele tem que slow down, ele tem que diminuir esse movimento peristáltico que acontece. Então, ao longo prazo, isso pode ser um problema. Por isso que é muito importante você ter um acompanhamento médico, entender que não é só tomar um medicamento. Tudo bem, nas primeiras semanas, talvez você não sinta fome, se sinta maravilhoso, mas a longo prazo, o que isso vai causar? Vamos ter um acompanhamento, vamos entender e preparar o seu organismo para não começar a ter uma proliferação de bactérias ali no estômago. A Natália é diferente porque ela está sempre voltada à saúde, né? Não adianta. Eu falo alguma coisa, ela volta na saúde, né? Não tem jeito. Claro, ela volta na saúde sempre com o olho mirando a performance. Afinal de contas, ela tem outra pasta que é uma atleta, né? Mas tudo que ela falou aqui, a carteirada que ela dá é sempre da saúde. Mesmo porque me parece óbvio, né? Se não houver esse ciclo homeostático, tá certo, doutora? Tá certo. Homeostático. Ela não vai conseguir performar. Ela até pode, mas ela vai ter um problema no momento seguinte. Ou de refluxo, a Natália que sabe, enfim, uma cascata sistêmica. Isso acontece muito com muitos atletas, certo? Você vê no palco aquele estômago dilatado. Sim. Aliás, tem umas bizarrices, né, feias, né, nos últimos anos. Né? Infelizmente. Mas isso aí a gente vai conseguir mudar e informar mais as pessoas. Porque eu digo, às vezes não é nem por mal, é por falta de conhecimento. Porque se eles soubessem melhor, eu tenho certeza que eles fariam melhor. Então, eu sinto como nossa obrigação, nós da área da saúde, informar e educar os atletas, porque eu tenho certeza vocês têm que esvaziar o copo, porque, na verdade, vocês têm essa... Agora, uma outra coisa que a gente precisa falar, e é um ponto alto seu, você, novamente, é uma mulher muito bonita, performa em tudo que ela se propõe a fazer. E você é sempre muito feminina, muito classuda, né? Você é uma mulher classuda. E todo mundo pergunta, o leigo, né? Agora o leigo, mas como é que é isso, né? As meninas mais parecidas com homem, etc e tal. Não quero entrar nesse assunto tão polêmico, mas só quero dizer sobre quem gosta do esporte, as meninas novas que querem entrar, etc e tal, os pais, por preconceito ou não entendimento do todo, pode dar um carimbo errado, né? Então, isso é um ponto, dúvida de todos, e tem que tomar esse cuidado para que o esporte continue, para que não tenha deturpação, entendeu o que eu estou falando? Sim. E você é essa representante. Esse é o meu maior objetivo, sabe? A gente poder mostrar que é possível sim, sabe? Você manter a sua mulher, a mulher que você e ter o músculo. E eu acho que chega a um ponto em que a gente tem que entender que você não precisa escolher um ou outro. Você consegue fazer os dois. Pode demorar um pouco mais, você precisa se esforçar em alguns aspectos, porque realmente o nosso eixo hormonal vai ser diferente do homem. A gente vai segurar, né, hold fat, segurar gordura em algumas áreas específicas mais do que o homem. Mas nada do que você ter que fazer um pouquinho mais de cardio aqui, se dedicar um pouquinho mais ali, puxar mais a dieta aqui, não vai fazer. E cada escolha, várias renúncias, né? Depende do que essa atleta vai escolher, né? Para a vida dela, né? Tanto na saúde, de novo, na saúde e por esporte, né? Então, eu vejo muito, né? Para ter vida longa, né? Eu digo, no esporte. E até porque existe vida depois, né, do esporte. Existe. E às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente não olha além. Então é importante que a gente entenda que tudo que a gente passa, não falo nem só do esporte, mas na vida, tudo é temporário. O seu emprego, a situação financeira que você está, uma relação, tudo que você está é temporário, o bom e o ruim, certo? Essa mulher eu sabia que ela era assim, ela está angustiando aqui, ela... Impressionante. Então, mas eu acho que isso é até um conceito, né, da neurociência que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, que ajuda tanta gente a entender que é temporário. Você sabe, Natália, que você me fez, nem é por esse caminho, mas o que a Natália está falando é aquela máxima, né, dos antigos filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. Se eu sei e tenho um pouco mais de consciência, tudo muda a partir disso. Tudo. Pode ser? Tudo. Nossa, perfeitamente. Conhece a ti mesmo. É isso, porque se eu não sei, todo o caminho serve para mim.
né? Então eu não me encontro. Se eu tenho consciência você está me falando da finitude, da Sim. oscilação das coisas, é mais ou menos isso, né? Exatamente Tá, isso. dessa oscilação, da impermanência das coisas que a Natália está falando, né? A Natália é uma fisiculturista, mas diria diferente. Ainda não tem um adjetivo aqui para ela. Então preciso pensar. Mas ela muito legal uma palestra com você para um público. Eu entrevisto muitas médicas e profissionais da área da saúde para falar, por exemplo, sobre a mulher no mundo corporativo, lipedema, mulher com lipedema. Eu estava agora, mês passado, lá nos Estados Unidos e assisti algumas aulas lá na feira que eu vou, na Expo S, na Califórnia, e os produtos que mais vendem nos Estados Unidos, em primeiro lugar, saúde feminina, cognição mental, né? Então, imagina uma fala da Natália na tua empresa, no mundo corporativo, para as mulheres, etc. e tal. O fisiculturismo, para a Natália, é só uma ferramenta, por causa da palestra, é só uma ferramenta para ver como ela usa o lado mental para performar no esporte que ela escolheu, né? Mas ele serve para o mundo corporativo, ele serve para o teu casamento, ele serve para a conduta dos teus filhos, porque tudo cai nessa pasta. Tudo. Eu penso muito nisso, né? Você não acha assim? Com certeza, porque o que você faz, a gente tem uma fala nos Estados Unidos, the way you do something is the way you do everything. Uhum. Então, como você faz uma coisa, é o modo em que você vai fazer tudo. Então, a disciplina que eu tenho no fisiculturismo, isso vai refletir na minha vida pessoal, profissional, Sim. em todas as áreas, certo? Então, eu acho que essa é a mensagem que qualquer atleta ou qualquer profissional tem que manter em mente, sabe? Entender de tipo, tá bom, se eu dou o meu melhor numa preparação e não tem como não dar certo, porque eu vou fazer dar certo, quando eu estiver no meu casamento, quando eu estiver na minha vida pessoal, quando eu estiver no meu trabalho, a gente aplica o mesmo modus conceito. operandi, você vai apertar o mesmo botão. O mesmo botão, certo? É isso aí. A senhora não acha? Por isso que eu falei, brinquei aqui do casamento, da empresa, porque você é programada, porque você consegue as coisas, o sucesso, através daquela metodologia. Você sabe qual é o mais legal disso? É que eu fiz, como a gente comentou, muitas aulas de psicologia esportiva e tudo mais durante o meu PhD, e eu comecei a entender que o cérebro é literalmente um computador. Você falou agora de ser programado, então, se você programar o outcome que você quer ter, é aquilo que você vai ter. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você está dirigindo daqui para casa, e aí eu falo para você, preste atenção nos carros verdes que você vai passar. Quero saber quantos carros verdes você passou. Aí você vai contando quantos carros verdes você passou. Você programou o seu cérebro para achar os verdes, certo? Aí você chega em casa e fala, eu vi 5 carros verdes. Falei, tá, e vermelhos? Não sei, não estava olhando para os vermelhos. Eu estava só focado, obtuso, só pro... Tá. E você entende que o seu cérebro, você programou ele para ver os verdes, mas os vermelhos estavam por ali. Na mesma concepção, você consegue focar no positivo e ter o positivo voltando para você. Porque em tudo que você olhar, vai ter o positivo e o negativo. Tô com medo dela, mãe. Tô com medo. Ela tem medo de mim, ela fala isso todo dia. Não dá para falar mais com ela. Não, porque eu tô olhando para ela, a gente vai olhando, ela vai na gente. Não é assim? Tá louco, até esqueço do esporte. Não, eu tô quase debaixo da mesa. Mas Ô, não Natália, é incrível. você é bem louca, hipnose. Né? Muito legal a tua cabeça. Assim. E é verdade isso. Não é verdade? E tem outra coisa, né, Natália? Você falou no começo, eu pensei, né? Fernando Pessoa falava, né? Inúmeros vivem em mim. Né? Quando você está nesse processo que começa agora semana que vem, né? A Natália, que você vai matricular agora na segunda-feira, eu acho que você esvazia um pouco dessas Natálias, né? Então você diminui a mesa com poucas para poder chegar a essa performance. É um treino também, né? Você acabou de falar da programação, por isso que eu estou linkando tudo. É mais ou menos isso, né? É um treino mental, né? É um treino meio... O treino vai muito além da academia, vai muito além de peso, de ferro. E o fisiculturismo é bem uma ferramenta para isso, né? Porque é um esporte assim, né? Porque você tem que renunciar a várias coisas e conviver com o mínimo. Estou aqui só exagerando, né? Mas com o mínimo de coisas para ter o máximo de performance. É muito louco, né?
E é muito louco, porque isso que você comentou, as pessoas, os atletas principalmente, usam isso, esquecendo do emocional, do mental, de treinar todo o resto, e acaba refletindo, Muito bom. respingando nas pessoas ao redor. Quantas pessoas você não vê tendo relações ruins com o marido, com a esposa, com os filhos, ou então até mesmo se distanciando de outros, porque ninguém suporta. Aí você para e pensa, mas por que eu estou me afastando? Você não precisa se afastar. Você precisa se fortalecer mentalmente, tanto no físico, tanto quanto o físico, mas o mental, para você não ter que expelir todo mundo de perto de você, sabe? Não é assim que tem que acontecer. E realmente o esporte existe tanto, não só o esporte, mas qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você vai ter que botar tanto da sua energia ali, que às vezes, quando você sai dali, você já não tem mais nada para dar. Só que é aí que você tem que aprimorar, digamos assim, sabe? Entendi. Não tinha pensado assim. A Natália não vai lembrar que é nova. Quando o Lee Haney esteve no Brasil, eu levei ele para treinar no Clube Pinheiros, porque no Brasil não tinha, ele queria Olympic Bar, ele queria barra olímpica. Eu lembro disso. E na época não tinha, isso foi em 91. Aí eu levei ele no Pinheiros. E lá tinha. Ele treinou tal, eu fiquei assustado, né? A gente nunca tinha visto uma pessoa tão grande, tinha acabado de ganhar a Olímpia. E ele me falava sobre exatamente essa história. Ele mora em Atlanta, e quando ele se preparava, ele ia morar na edícula, porque para a família era insuportável. Exatamente o que você está me contando, estou só lembrando de 91. Né? Então ele se isolava. Lembrei de uma outra coisa que fica até arrepiado. Nessa 80 e poucos, um atleta brasileiro que morava nos Estados Unidos, chamado James DeMello, foi no ar, numa televisão americana, e comentou sobre o uso dos esteroides e a conduta dele, que ele terminou o casamento, que ele perdeu a mulher da vida, no ar, em pânico e tal. Quero dizer o seguinte com tudo isso. Agora eu entro na pasta da saúde mental. Quando o atleta usa esse mindset da Natália, desse controle, ele tem, como eu diria, contenção de danos, ele vai bem, ele consegue conviver, qualquer coisa eu vou falar, com os filhos, com a mulher, ser performático no esporte. Claro que é muito difícil, você tem que, né, e tal, mas precisa fazer isso, porque senão você vê essas bizarrices de... É isso que eu estou falando. Sim. Eu aproveitei o seu gancho só para falar como existe muita descompensação por não fazer basicamente isso que você está sugerindo que seria o ideal. É uma questão de inteligência emocional. Inteligência certo? emocional. Então, isso que você falou do Lee Haney, eu lembro muitas histórias dele, porque ele foi um dos meus mentores lá nos Estados Unidos. Foi? Tenho um carinho muito grande por Puxa, ele. que legal. Ele mora em Atlanta, Lenda Murray mora lá também, sempre tá lá, tem um show dela lá A também. filha dele chama Olímpia, né? Olímpia, sim. Eu lembro quando ele me Gente. falou, né? A gente cantou parabéns para a mulher dele e tal. Eu achei tão diferente isso. Não é? Então, assim, e ele foi muito inteligente. Ele, assim, não foi? Bela mentoria, bela ajuda. Então, assim, por 8 títulos que ele teve, né? Ele conseguiu criar uma mentalidade tão forte de tirar, assim, digamos, o corpo do campo, né? Ele parou de competir no topo ainda, tão novinho, 30 e poucos anos. Foi impressionante aquilo. Não E foi? o que a Natália está falando, pessoal, eu vou além. As empresas americanas, europeias e brasileiras já contratam, primeiro pelo QI, né? Coeficiente de inteligência. O que a Natália tem embarcado, o que ela estudou, esse é o QI. Aí nós temos o QE, coeficiente emocional. Por exemplo, a Natália é minha gerente de vendas aqui, é excelente no Brasil. Eu mando ela para Alemanha e pergunto lá para o cara, como é que tá a Natália aí? Pô, que não é boa essa menina. Como não é boa? Ela é um avião. Não, tá com saudade dos pais, quer o churrasco, quer as amigas. Tal. Agora pega um alemão e transfere para cá, para o Brasil. É uma máquina, porque o cara tá ali focado. Então esse é só um exemplo esdrúxulo aqui, é o coeficiente emocional. As empresas já contratam pelo QS, coeficiente espiritual. Não tem nada a ver com religião. É o QI, o QE e o QS. Vai tudo pro bodybuilder também. Vai Mas demais. por que você está falando isso? Porque a Natália está falando. Não é? Até porque, por exemplo, você vê um atleta numa booth, numa stand, fazendo uma presença e tudo mais.
Se esse atleta não sabe se portar e não passa uma energia boa pros fãs, Isso. sabe? Ele tá lá assim, tá, Isso. próximo, já tá minha hora. Eu já passei muita vergonha com eles. Pra Não pedir é? foto, pra pedir... Exatamente. Então, assim, eu acho que por eu começar nessa indústria, sendo uma fã muito grande, uma adolescente pequenininha assistindo, eu já estive dos dois lados. Então, assim, quando hoje eu vejo um fã vindo falar comigo, eu sinto aquela menininha sentindo aquela emoção, sabe? Então eu vou e eu dou toda a minha energia, porque isso se põe no contagia. lugar, né? Exato, não é? Então, assim, é importante quando uma empresa tá olhando para um atleta, não só olhar, tá bom, tá com físico bom, tá com título, mas ele vai me representar bem? Ele vai carregar a minha indústria, a minha... Você é um produto, certo? Para ele. Para essa indústria que está te olhando, você é um produto. Exato. Produto no sentido, não ruim da coisa. Produto no sentido, como será que ela vai representar a Quality? Contratei a Natália. Como será que ela vai levar o nome da minha empresa, que eu demorei quase 40 anos para fazer? O que será que ela vai falar, pelo amor de Deus? Eu penso muito nisso, sabe por quê? Porque, por exemplo, você trabalha numa academia e você vai contratar alguém para trabalhar na sua academia. Se você contratar alguém que tem paixão por que está fazendo e gosta da academia e tudo mais, é totalmente diferente. Então, você trabalha no Quality Cast, quanto você já não passou, quantas entrevistas, quantas coisas você já não estudou para estar aqui hoje. Natália é bruxa. Certo? Agora, você pega alguém para representar o Quality, se a pessoa não tem uma paixão e um entusiasmo de falar do Quality com o mesmo amor que você, será que vai fazer um trabalho tão bem feito ou assim que vai Natália, você tem toda a razão. E eu falo isso em podcast. Antigamente eu tinha vergonha de falar, não é que eu tinha vergonha, eu não gostava que as pessoas falavam assim, tem que ter paixão, tem que ter amor. Eu falava, puta, que bobagem. Mas é verdade. Não é verdade? É verdade. Qualquer coisa que você faça, desde limpar um chão até você vai fazer diferente. Vai fazer bem feito, sabe? Vai além do que é esperado. E é o que eu digo, eu uso essa comparação assim, né? Mas, por exemplo, digamos que você tem um filho. Tá. E você vai estar cuidando do seu filho está doente. O cuidado que você tem com seu filho é um cuidado do tipo, é o meu bebê, é o meu, sabe? Depende de mim. Aí você vai e bota uma babá para cuidar do filho. Eu não tô falando que a babá não vai fazer um trabalho bom. Sim, mas é uma analogia boa para te entender. Porém, você contratou alguém que, por mais que tenha todo o carinho do mundo, não vai ter a conexão que você tem com aquele bebê. O Quality Cast, ninguém vai ter o carinho e a intenção e tudo que você tem por ele. Então, quando você seleciona alguém para representar ele, pelo menos tem que ir nessa mesma linha. Porque senão começa a puxar o Quality para outro caminho e você não vai chegar onde você quer chegar. Então, quando você tem um filho, eu penso assim, porque o filho que uma mãe, eu uso isso como exemplo, porque minha mãe e eu, a gente é muito, muito, muito juntas, a gente tem uma força, uma união muito grande. E assim, o carinho que ela tem comigo, por mais que ela me botasse com uma babá ou com alguém, aquela babá nunca conseguiria refletir o que ela tem comigo. Isso vem de uma conexão além do físico aqui, nossa, é uma coisa de outra dimensão. Pera que você tá, ó. Pera que eu te peguei. Os orientais falam que, por exemplo, você, Natália, é a sua mãe. Eu sou. Uhum. A sua mãe que está ali É minha avó. é a sua avó. Eu vou te contar. Conte. Uma vez, meu pai faleceu em 94. E eu conheço um médico oriental, muito famoso em São Paulo, que é o Dr. Jô. Ele é médico no Brasil, médico na China, acupunturista, famoso e tal. E eu fui lá numa palestra só de médicos neurologistas, sou metido, né? Eu entrei nessa. E aí comentou, eu tinha acabado de perder meu pai, e ele me deu num monte de médico, ele deu exemplo para os que estavam presentes, né? Falando assim, exemplo, o pai do Kim faleceu há, sei lá, 40 dias e tal, mas ele é o pai. E assim ele foi dando exemplo, coisa de oriental, né? Aí você falou da conexão e tal, é isso, é exatamente isso. E é exatamente isso, como você falou, por exemplo, é engraçado porque você comentou da cultura oriental e eu estudei medicina chinesa, porque na medicina natural é tudo em relação ao Oriente mesmo, meditação, esse mindfulness. Essa medicina, todos sabem, tem 5.000 anos, a nossa tem 350, 400 anos. Então, você imagina o poder, né, dos orientais em relação ao conhecimento do corpo humano, meridianos, né, Natália? As chakras, meridianos. E aí vai, né? É muito legal. E assim, realmente, se você parar para pensar em algumas coisas, faz muito sentido. Do tipo,
A gente fez um experimento, quando eu estava fazendo o meu PhD, eu tive que conduzir alguns experimentos científicos. E aí eu fui para a universidade e a gente estava testando a força física de uma mulher contra um homem. O óbvio seria virar e falar, bom, o homem vai ganhar porque ele é mais forte, porque ele tem mais testosterona, porque o músculo é maior, porque ele tem enfim. Só que aí a gente fez os testes todos iguais, o homem muito mais forte, pessoas normais, não eram atletas nem nada. Aí a gente pegou uma mãe, era um carro que a gente botou no estacionamento da universidade, e tinha como se fosse um guincho embaixo, e mandou a mulher primeiro levantar o carro. A mulher falou, doida, eu vou levantar um carro, não levanto nenhum copo, uma garrafa, uma coisa, enfim. Aí eu falei assim, não, só tenta. E aí a gente botava os medidores nela para sentir a força que ela estava fazendo para levantar. Tentou, claro que não conseguiu. Mas a gente mediu o nível de força, a gente estava com alguns, não sei se chama eletrodo aqui, não sei, mas você bota no cérebro. Sim. Para você medir a força que você está fazendo e quanto você está Quanto estimulando. ela recrutaria de musculatura auxiliar para tirar aquilo do momento. Tá, exato. Mais ou menos eu sei. E aí a gente botou isso, documentou tudo direitinho, imprimiu para análise. Aí a gente botou ela lá de novo e criou um cenário com que o filho dela estivesse embaixo do carro. Ah, fantástico. Do cacete. Gente, você não tá entendendo. Porque o que acontece? Você tá numa sala escura, era o estudo que a gente fazia, em que ela tava literalmente... Sabe quando você tá num carrinho de montanha-russa? Você tá vendo como se você estivesse numa montanha-russa, você tá sentada na cadeira? A gente fez a mesma simulação com ela vendo o filho embaixo do carro. E ela tinha que ir levantar o carro. Tava tudo escuro, ela só viu o carro. Com certeza. Ela levantou o carro. As medições que a gente estava acompanhando estavam muito mais alto do que é surreal, é super-humano. A gente ficou, gente, porque era parte dela que estava ali dentro, ali embaixo, e dependia dela. Isso é um conceito que eu uso nos meus treinos. Do tipo, qual é o conceito do Dorian Yates, do Jacob, de você ir transcende, além? Você vai buscar uma Natália que não existe aqui agora. Vai existir sim, quer dizer, existe, mas ela tem que ir buscar. E se eu viro para você e falo assim, vai até a falha, aí você tá lá até a falha, essa é minha falha. Aí você vira e liga esse experimento que você fez na universidade com aquilo, do tipo, se você estivesse num navio, é um exemplo assim, qualquer, mas o navio tá afundando, a sua mãe tá caindo, e ela depende do seu braço, senão ela cai lá embaixo e morre. Vai virar um cabo de aço. Você consegue fazer mais um? Isso é a sua falha. Então eu tô lá fazendo a repetição, não consigo fazer mais um, mas é minha mãe ali embaixo. É o impossível. Você puxa a sua mãe, porque depende de você. A Natália é monstra. Ela me falou uma coisa aqui que eu aprendi numa aula na USP, um exemplo parecido, vou dar rapidinho, mas exatamente o que a Natália falou, que é o seguinte, eu estou aqui numa reunião, calorosa, estamos discutindo aqui, etc. Essa mesa aqui pesa 400 quilos. No dia da reunião aqui, eu fiquei louco e virei essa mesa aqui em cima deles. Esse foi o exemplo que o professor deu na aula. Eu volto no dia seguinte, me desculpe e tal, mas se eu tentar levantar essa mesa no dia seguinte, eu não vou conseguir. Eu fui impulsionado por aquele momento de ira, etc e tal. O que a Natália está propondo é outra história, que aí é um processo de depuração, de muito treino, que vai parar num atleta de ponta que nem ela. Mas, não sei se eu entendi, mas que o corpo humano é capaz de muito mais, não só fisicamente, inclusive espiritualmente, inclusive coisas assim que a gente, enfim, daria horas aqui com a Natália porque ela vai embora. Mas não é isso que você está falando? É exatamente isso. É muito louco isso, né? É demais, assim, porque você vê o poder que a sua cabeça tem e como que, em uma das minhas aulas de psicologia humana, a gente estava falando sobre isso e o professor explicava. Quando você fala uma palavra negativa, quando você pensa uma palavra negativa, já tem um poder muito forte em você. Mas quando você fala, você materializa, ele tem 20 vezes mais forte, mais força, né? Do que se você pensar. É que você colapsa a onda e manda. Exatamente, então a frequência dobra. Agora, se você vira e fala, esse é o meu pensamento, tá bom, isso acontece no negativo, por que não usar isso no positivo? Se eu pensar uma coisa positiva e eu falar isso, eu tô reforçando o positivo. Então eu vou começar a usar isso a meu favor. Em vez de você virar e falar assim, ai, tô cansado hoje. Você pensou, já tá cansado, seu corpo já testou. Você falou, agora tá 20 vezes mais forte. Se você virar e falar, eu consigo, você vai lá e consegue. Então, você vê muita gente migrando agora, né, interligando o fisiculturismo, falando one more, mais uma. É verdade.
às vezes você não consegue, mas você tá falando, você tá dando essa força extra Sabe de ir além. Você sabe o que o Lihene me falou? Nossa, Ah. essa Natália... Ele me falou... Eu sempre agachei pesado, tinha muita força, essas histórias, né? Aí eu perguntei para ele sobre agachamento e tal, ele me falou assim, Kim, o agachamento não é força. Eu pensei, né, eu novo, falei, como assim não é força? Pelo amor de Deus. Ele falou, é coragem. Que é mais ou menos isso que a gente está falando, né? Você buscar dentro de você. Exatamente. Quem está assistindo esse podcast aqui deve pensar o seguinte, mas que esse Kim maluco, essa Natália... São dois doidos. Estão falando de coisa aqui. Mas, meu, tudo cai na área dela. No fisiculturismo, atleta de ponta. Mas eu vou aliviar um pouco aqui, porque senão eu vou embora com ela aqui. Exercícios para quadríceps. O que a Natália gosta? Leg extension, agachamento, leg. O que você gosta, que te dá prazer de fazer e você usa sempre, desde sempre? Parte anterior e posterior da coxa. Pro quadríceps, leg extension, que é a extensora, né? Eu faço bastante leg press. Uhum. E aí o posicionamento do pé, né, é o mais importante, porque aí, dependendo da onde você bota, você consegue focar um pouquinho mais no quadríceps, ou no posterior, ou no adutor. Mas gosto muito e não sei se é assim que fala em português, mas lunges. Ah, sim. O lunge seria avanço? Avanço, isso. Avanço. Então, isso daí é uma coisa que eu aprendi assim, muito novinha. Foi o cara até que me levou pro bodybuilding, pro fisiculturismo, foi um old school bodybuilder. Ele já era bem mais velho que eu. Ele me via treinar todo dia, eu ia de bicicletinha pra academia toda vez. E eu virei pra ele e falei que eu queria ter mais quadríceps. Eu tinha uns 14 para 15 anos. Novinha? E aí ele falou assim, eu vou treinar contigo, você vai treinar comigo. Eu treino meu filho, ele é bodybuilder, só que ele é lazy, ele é preguiçoso. Meu filho, ele era bem old school. Tudo que ele me ensinou, até hoje eu uso o conceito, mas eu lembro... Tem princípios básicos que não mudam, né, Natália? Não, e eu lembro dele virar e falar assim pra mim, ó, você vai fazer esse avanço, né, esse walking lunges. Eu falei, tá bom, vamos lá. Eu falei, mas quantos? Ele, vamos fazer. Me ignorou, falei, bom, daqui uns 10, 15 ele vai mandar eu parar. Até morrer. E ele andando assim do meu lado. Andando e eu vou fazer. Eu falei, cara, eu acho que eu já fiz uns 20. Vou começar a contar, eu já não conseguia mais fazer. Eu falei, faltam quantos? Ele, não interessa. É, isso aí. Eu falei, como não interessa? Ele falou assim, faz 30 minutos sem parar. Eu falei, 30 minutos sem parar? Ele me fez ficar 30 minutos sem parar fazendo walking lunges. Quando eu acabei, bizarro, eu tremia. Eu falei, eu nunca senti isso na minha vida. Ele te levou para um lugar que eu não tinha chegado. Então, assim, às vezes é importante você entender que o básico funciona e o básico te ensina muita coisa. Não adianta você querer decorar a casa sem ter a casa. Vamos construir a casa, vamos criar o tijolinho, a base. Ela não faz nada sem aprender, né? Insuportável a sua filha. Ela é isso. Não, a gente aprende muito na vida e eu acho que todo mundo tem alguma coisa para ensinar pra gente. Desde o maior nível, lá em cima, lá embaixo. Você sempre aprende alguma coisa com todo mundo que passa na sua vida. E eu estou sempre tentando aprender. Eu sou uma esponja. Eu estou sempre tentando absorver assim, alguma coisa da onde eu consigo e passar isso adiante. Porque que adianta você ter o conhecimento ou você aprender agora você falou, Natália, e não passar adiante? É verdade. Você tem que esvaziar esse seu copo. É assim que o mundo cresce, assim que a gente evolui, né? Eu era seu fã, mas agora... Parabéns, meu. Muito legal essa sua cabeça, assim. E eu não sei, me parece que muitos não sabem desse seu lado, né? Me parece muito bacana, muito providencial, até para ajudar quem está vindo, discutir sobre o assunto na parte de ciência, de educação, né? Exato. Porque precisa. É um processo educacional. Parabéns por isso. Eu gosto, sabe? Eu gosto de ajudar, de ensinar e de mostrar, sabe? Que todos nós conseguimos fazer, não interessa o que quer que seja, a gente consegue alcançar. E um apoiando o outro, sabe? Sim, e essa claro. é a mensagem que eu acho que é a mais importante de todas. Claro. Porque eu vejo muita gente querendo crescer, passando um por cima do outro. E você chega lá no topo para fazer o que sozinho? Sabe? E vai se manter lá como? A vida não é assim. E é isso que eu quero que as pessoas entendam e vejam. E é importante, né, fazer esse podcast, porque eu faço bastante, assim, workshop, seminário, essas coisas, porém, é mais na área de lá. Eu sei. Tem a parte Brasil, protocolar, técnica, sim, que você tem que cumprir aquela... É legal poder falar um pouquinho mais da Natália, fora dos palcos, da Natália, pra pessoa. saber quem é a pessoa.
Caminhando para o final, a Natália, será que ela gosta de elevação pélvica? Será que é um bom exercício? Será que não machuca a lombar dela? Será que ela usa a elevação pélvica além do avanço? Uso bastante para focar mais no glúteo. Já sei, vocês querem saber o que ela faz pro glúteo? Vou perguntar o que ela faz pro glúteo. Eu faço bastante exercício isolado para o glúteo. Isolado? Mas não... No cabo, na caneleira? Eu faço no cabo. Lá é muito difícil, sabia, achar caneleira nos Estados Unidos. É? Não tem. Que coisa. Muito Aqui raro. usa muito, né? Aqui usa muito. Especialmente no Rio. Não é? Eu sou do Rio, eu cresci fazendo aula de local. Já ouviu falar? Que aquela aula que você senta Aula lá... de local no quarto. Rio. Bom, eu conheci uma fisiculturista no Rio. Ninguém nessa sala era nascido. Chama-se Viviane Werneck, do Rio de Janeiro, uma grande atleta, bodybuilder, da década de 80. E uma vez eu fui assistir uma aula de local, você falou? Aham. E eu vi as meninas, que aqui em São Paulo, era com pezinho de 2. 1, 2. Lá era 6, 8. Mulherada com puta cabeça de ombro triste. Eu falei, puta. É, puxado. Bem diferente. Bem diferente. Bem diferente. E aí, porque quando eu comecei a ir pra academia, eu fui porque minha mãe ia e me levava. E ela fazia spinning. E eu não alcançava o pedal da bicicleta. Porque sei, eu era sei. muito pequenininha ainda, Sei. eu era novinha. E o professor não deixava. Toda vez que ele virava assim de costas, eu ia lá no fundo da sala e tentava e ficava lá. Falou, Natália, eu tô te vendo. Aí eu tinha que sair. Então assim, comecei a acompanhar ela desde pequena. E a primeira coisa que eu pude fazer foi a local. Porque eu podia fazer com menos peso, fazer sem local, peso, coisas assim. Que é uma aula bem legal, dinâmica, porque você pode fazer mais pesado ou não, dependendo, né, do seu estado físico, do condicionamento. Então eu comecei ali e dali em diante também não parei mais. Me apaixonei por isso tudo, por se cuidar também, né? É importante para a saúde. Sim, sim. E a estética veio como consequência. Natália, você não tem previsão de volta agora que você começa a sua temporada para o Brasil, né? Por Tenho. enquanto. Tem? Quando vai ser? Tem 14 de novembro, eu vou estar copromovendo um show, Muscle Contest Juiz de Fora, Luciano Cruz. Tá. Então, eu, Luciano e o Tamer, a gente está fazendo um show lá em Juiz de Fora. É Tá. o terceiro ano que eu estou fazendo. Então, eu venho para cá uma semana antes. E aí, fico aqui 2 semaninhas, 3 semaninhas por conta disso. Vou tentar convencer a Natália. Vamos levar ela lá para a Quality. Vou mostrar o auditório para ela. Vamos fazer uma brincadeira com ela lá. E eu gostaria de gravar com a Natália. Vou tentar escolher com ela alguns profissionais da saúde para a gente fazer um podcast multi e transdisciplinar para falar da saúde. Eu quero levar uma colega psicóloga, tipo a Carla Di Piero, a Natália, e talvez ainda um médico, para a gente falar sobre a saúde feminina, o foco mental com a Natália junto. E ato contínuo no auditório do lado, a gente pode fazer uma boutique, uma palestra para convidados e depois a gente grava um podcast. Vou te encher com isso. Você é a pessoa ideal para isso. Vamos falar novembro, né? Novembro. Boa, segundo semestre para o final do ano. Vamos tentar. Vai ser um prazer enorme. Faça as suas considerações finais. Eu não quero que ela vá embora. E tô aqui. Faça as suas considerações finais. Eu quero super te agradecer. Você é extremamente cerebral. A sua mãe me avisou, eu não dei atenção. Parabéns por tudo isso. Espero que você fique próxima da gente aqui para a gente construir alguma coisa junto, para a gente passar para as pessoas isso. Sucesso total para você nessa volta. Vamos estar aqui torcendo e a casa, o Quality Cast e a Quality Nutrition é sua a hora que você quiser. Muito obrigado. Amém. Não, muito obrigada a você por esse convite, por essa oportunidade de compartilhar um pouquinho mais sobre mim, sobre minha história, minha mentalidade. Muito importante mesmo, porque, como eu falo, morando lá ou não, eu represento o Brasil, eu sou brasileira, Verdade, é a nossa bandeira, esse título, tudo que eu faço lá, né, é pensando no Brasil, como melhorar o nosso país, como levar o reconhecimento, não só aqui, mas mundial, dos atletas, dos profissionais, a gente, de verdade, a gente é a maior potência do mundo. Né? Eu acredito de coração nisso. A gente está caminhando você tem sentido. voz para falar isso, né? Você está lá e você falando isso, a gente escuta mesmo. É legal saber disso. E o que a gente faz aqui, as empresas principalmente, sabe? Os investimentos, o marketing aqui, é uma coisa que não existe lá fora. É verdade. Eles estão atrasados nisso. A gente tem que focar nisso e mostrar que o Brasil tem tanto potencial. Então, de verdade, eu estou feliz de estar aqui hoje, estou orgulhosa de poder representar a nossa bandeira assim no peito. Vou estar de volta no Olímpia esse ano, em 22 semanas, lutando por esse título pra gente, porque não é meu, é nosso.
E em novembro, se Deus quiser, a gente vai estar juntos de novo, Estaremos fazendo juntos. bons trabalhos. Obrigado, Natália. Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir aqui o canal, compartilhe, dê um like. Realmente é muito importante para nós, para que o YouTube distribua. E você que não me acompanhe lá. Marcelo Kim _ Natália Coelho. É isso aí. Beijo. Até. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.